Fala, meus irmãos do Teologia e História, voltando aqui depois de um tempo sumido, sem gravar vídeo, trazendo vídeos gravados do ano passado, que estavam em outros locais, tentando fazer a coisa acontecer. Voltei agora para trazer um vídeo novo, claro, e um assunto bastante polêmico, mas muito interessante e esclarecedor. Eu vou reagir a um vídeo que já está aqui na ponta da agulha, vou reagir aqui de um jeitinho diferente, porque eu não quero pegar o conteúdo das pessoas e só repostar aqui, tá? Principalmente esse conteúdo que é muito, muito importante. Gente, é o seguinte, se inscreve no canal, a gente vai falar mais sobre esses assuntos aqui. E hoje o tema é o seguinte, ó, a mulher de Apocalipse é a igreja ou Israel? Eu, sinceramente, nunca tinha visto. Eu vi agora, né? Tem cada coisa que a gente vê, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto gente fazendo uma interpretação de Apocalipse 12 colocando a igreja como sendo a mulher, ou seja, a mulher como sendo a igreja. Sinceramente, essa aí eu já vi muita gente falando coisas, tudo, e é Maria, e é não sei o quê, mas que era a igreja é a primeira vez. Mas veja bem, é um comentário de um dos vídeos do canal Beit Shalom, do Rabino Yosef, canal muito bom, muito esclarecedor. Eu vou assistir aqui junto com vocês rapidinho e vou reagir a alguns pontos aqui. Vamos lá. Que ela vai dar, a gente vai discorrer aqui. Virar aqui. Mas antes de nós irmos para essa próxima pergunta, que eu vou colocar aqui na tela para você ler, temas aqui que são extremamente interessantes, né? Então vamos lá. Gosto de aprender bastante, mas precisamos ter discernimento. Então vamos ver quem está precisando de discernimento aqui. Vamos ver esses comentários aqui. O comentário apresentado contém algumas interpretações que não condizem com a visão correta do texto bíblico dentro do contexto judaico-messiânico. Vamos analisar ponto a ponto e refutá-los à luz da Torá, dos profetas e do Brit Hadashah. Vamos lá, Gabriel? Vamos analisar então? Então, começando aqui, o Gabriel vai fazer a leitura para nós. Yeshua veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Não sou eu que estou dizendo. Vamos analisar aqui. Sim, Yeshua disse em Mateus 15, 24. Eu não fui enviado exceto as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso, no entanto, não significa que ele excluiu os gentios, mas que sua missão primária era restaurar Israel e, através disso, alcançar as nações. Isso está de acordo com o papel de Israel desde Abraham, ser uma luz para os Goim, Isaías 42, 6. Quando Shaul escreve que em Mashiach não há judeu nem grego, em Gálatas 3:28, ele não está dizendo que as distinções foram apagadas, mas que todos têm acesso à salvação em Mashiach. Essa é a explicação do texto. A teologia da substituição, que é a teologia cristã, de que a igreja substitui Israel, prega o quê? Ele veio para os que eram seus, baseado em João, ok, ele veio. Os seus não receberam, ok, uma parte não recebeu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Quando é que todos quantos o receberam é exclusivo para gentios? Esse todos quantos receberam casa perfeitamente com esse aqui, que no Messias não há judeu nem grego, significando que a salvação está estendida a todos. A salvação, aquilo que Cristo conquistou está disponível para judeus e não judeus. Não significa que um tomou o lugar do outro. É simples. Quer dizer, agora é simples, né? Agora é mais simples. E as pessoas estão dia após dia dizendo, olha, não há mais judeu e nem grego. Há o que então? Há só gentios? Porque a igreja não é judaica. A igreja judaica não é. Em outras palavras, não há mais judeus. Eles não estão levando em consideração o fato de que gentios foram enxertados. Não, eles estão dizendo o seguinte, agora não é mais judeu, cai fora. Agora, todos quantos receberam, fica implícito que está falando de gentios, está falando da igreja, porque a mentalidade de quando se fala, de quando se tenta explicar esse tipo de versículo, é a mentalidade de hoje. Não é a mentalidade da época. Como assim a mentalidade da época? Como aquilo foi compreendido e em que contexto aquilo foi dito, ensinado, falado, escrito. Por isso que vem essa interpretação que até então a gente acha que era correta.
que a igreja substituiu Israel, e essas passagens provam isso, quando na realidade é uma forçação de barra, é uma interpretação equivocada do texto. Isso não significa que os gentios agora tenham chegado a Israel ou que a Torá tenha deixado de ser relevante para os judeus. Então, na cabeça das pessoas, né, quando diz que foi feito, que os dois povos fez um, Deixa eu aumentar a eles acham velocidade que aqui. o judeu então vai se tornar um não judeu. E na verdade, não é esse o contexto. Né? O contexto é mais para você entender melhor. Quem já criou galinha vai entender o que eu estou falando. Esse É como uma exemplo galinha que está legal. chocando ali os ovos, né? E ela tem a sua ninhada. E se você pegar um pintinho, né, uma ave, que não foi daquela choca, e você conseguir introduzir aquela ave embaixo da ninhada, aquela galinha vai adotar aquela ave como se fosse da sua própria ninhada. Esse foi o papel do Mashiach. Pegar os gentios, os não-judeus, e inseri-los dentro do contexto da comunidade dos filhos de Israel. Não como as pessoas pensam, né, de tirar os israelitas para eles perderem a sua identidade judaica, mas para que os gentios pudessem ter acesso às mesmas bênçãos que a nação de Israel, como nação eleita, tem, e não porque ela é diferente ou exclusiva, mas porque o Eterno, Kadosh Baruch Hu, escolheu a nação de Israel. Foi uma escolha divina, né? Nós estamos debaixo dessas promessas que foram feitas por Kadosh Baruch Hu aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob. No próximo slide também, o Gabriel vai fazer. Ele falou de Abraão. Veja, lá em Gênesis, Deus diz para Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso significa, Abraão, vai ter um tempo em que você, seu povo, sua descendência vai ser substituída. Ser abençoado por Abraão, por causa de Abraão, por acreditar na promessa feita a Abraão, ser bendito por isso, ser feliz por isso, não significa substituir Abraão. Imagine, olha a diferença. Em ti serão benditas todas as nações da terra, e não tu serás substituído pelas nações da terra, tu serás substituído pela igreja. É assim o texto? Não. No entanto, nós interpretamos dentro do cristianismo que há uma substituição e que a igreja, que foi abençoada por causa de Abraão, por causa do Messias, que foi alcançada por causa do Messias, agora diz o seguinte: não, caiam fora, porque agora é nossa vez. Vocês agora podem ficar aí esperando o relógio escatológico de Deus acontecer aí para vocês. Um dia vocês voltam aqui, porque o negócio agora é com a gente. Então, toda a história de Israel, que a gente está cansado de ouvir, não é cansado, mas semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós escutamos das histórias do deserto, de Abraão, de Isaac, o sacrifício, da história de José do Egito, a sequência lá em Canaã, as disputas, as guerras, o primeiro reinado de Saul, a sucessão de Salomão sucedendo seu pai, a divisão do reino através de Salomão, no governo de Salomão, a divisão das tribos, a quase extinção da tribo de Judá, das 10 tribos do norte, e o cativeiro da tribo do sul, que era Jerusalém, que é Judá. Né? A famosa Sião, capital era Jerusalém. A anterior capital era Samaria. O cativeiro babilônico. Depois, no governo de Dario, chega no profeta Malaquias, a gente tem ali meio que um encerramento de um registro de uma história que promete acontecer alguma coisa. E aí começa o período do Novo Testamento com a vinda do Messias. O que é que nós fazemos? É o seguinte: toda essa história que aconteceu agora, simplesmente, ela vai deixar de existir. Ah, mas não é, está sendo radical, não é assim que acontece, não vai deixar de ser, a gente não ensina isso. A gente diz que tem coisa que é para Israel, tem coisa que é para a igreja, tem promessas que é para um, tem promessas que é para outro, ou que são para outro, mas qual é o limite? Quando é que uma coisa é realmente para Israel e outra é para a igreja? Veja bem, o apóstolo Paulo fala de enxerto. Se um foi enxertado, se o jambuzeiro bravo, né, foi enxertado na oliveira verdadeira, como é que ela substitui a planta em que ela foi enxertada? Como é que ela diz, olha, agora é o nosso tempo? Como é que troca? Como é que faz essa extinção de um pouco? Olha, nós fomos enxertados, mas agora o controle é nosso. A seiva vem de onde? Vem da raiz. O galho recebe o que vem da raiz. O que vem passa pelo caule, que é distribuído pelos galhos. É aí onde vem a bênção. Esse que foi enxertado está sendo abençoado porque alguém enxertou ele lá. Entendeu a diferença? É diferente de você dizer que isso é para Israel, isso é para a igreja. Ok.
troca a igreja por gentio. Existem coisas que são práticas exclusivas de Israel e existem coisas que são práticas para os gentios, como está em Atos 15, no primeiro concílio da igreja, né? Não sei nem se é tomado como primeiro concílio, de acordo com a historiografia da Igreja Católica, que é bem distorcida para beneficiar aquilo que eles acreditam ser a sua origem, o seu mito fundador, mas isso é outra história. O fato é que não dá para interpretar, não dá, depois que você conhece os contextos, depois que você entende as coisas, meio que dá uma explosão aqui. E você entende, não há Quando substituição. Shaul escreve que em Mashiach não há judeu nem grego, ele não está dizendo que as distinções foram apagadas, mas que todos têm acesso à salvação em Mashiach. No entanto, isso não significa que os gentios agora tenham chegado a Israel ou que a Torá tenha deixado de ser relevante. Nós estamos Na dentro. verdade, quando Yeshua fala sobre as ovelhas que não estão dentro deste aprisco, que não são deste aprisco, em João 10,16, ele está se referindo às tribos perdidas de Israel, que estavam dispersas entre as E nações. aqui é um outro equívoco que as pessoas têm, porque elas interpretam como sendo a igreja, né? Sim, a igreja. As ovelhas que não estão em Israel é a igreja. Não, as tribos de Israel, as tribos perdidas de Israel, estão entre as nações. Isso nós acreditamos. O senhor acredita então que grande parte... Concorda comigo que para que você seja perdido, ovelha perdida de alguém, antes você deveria estar lá? Hipotética, analogamente aqui falando, vamos lá. Eu tenho ovelhas no meu curral, essas ovelhas se dispersaram, sei lá, foram para um pasto estranho e eu as perdi. Então eu vou atrás dessas ovelhas. Quando eu vou atrás dessas ovelhas, eu estou pegando outras ovelhas ou as ovelhas que já eram minhas? As ovelhas que eram minhas. Então não tem como você dizer que as ovelhas perdidas da casa de Israel eram os gentios, eram outras pessoas que não as ovelhas que já pertenciam àquele rebanho, que já pertenciam àquele pastor. As pessoas que estão no cristianismo, de alguma forma, têm uma descendência israelita? Sim, nós acreditamos nisso. Né? E não só nós, judeus ortodoxos acreditam nisso. Eu tenho alguns escritores ortodoxos que acreditam que a maior parte das pessoas que estão no cristianismo... Falando de Brasil, sabia que no Brasil, a boa parte dos judeus que vieram para o Brasil no período do Império, pouco antes também, tiveram que se converter, são chamados cristãos novos, tiveram que se converter ao catolicismo para poder continuarem aqui, inclusive tinham que se submeter aos ritos católicos, não São podiam. descendentes dos filhos de Israel, são descendentes das tribos perdidas. E de alguma forma Deus usou o cristianismo para preservar esses descendentes. Porém, agora chegou o tempo da restauração de todas as coisas. Chegou o tempo do cumprimento de várias promessas, né? E dentre essas muitas promessas, a restauração da identidade dos filhos de Israel, restaurando assim as 12 tribos de Israel. No próximo slide também, nós vamos fazer uma correta explicação. Então o Gabriel vai fazer a leitura. No primeiro século, muitos judeus da tribo de Judá ou de Judá estavam em Eretz Israel e mantinham sua identidade, mas as outras tribos do reino do norte, Efraim e Israel, foram espalhadas pelo mundo desde o exílio assírio. Com o tempo, muitos desses israelitas dispersos perderam sua identidade e foram 700 assimilados anos como antes de gentios. Cristo. Vamos no próximo slide. Yeshua veio primeiramente para restaurar estas tribos perdidas e trazê-las de volta à aliança. Isso está correto com profecias como Ezequiel, porque assim diz Adonai Elohim: eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as reconhecerei, como o pastor reconhecei o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim reconhecerei as minhas ovelhas. Uma outra citação em Ezequiel também, a profecia dos 2 pedaços de maneira, um representando Yehudá e outro Efraim, que serão reunidos novamente sob um só rei. E uma terceira em Mateus, quando Yeshua envia os discípulos dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Que fica, quando você lê a Escritura Sagrada como um todo, você consegue entender as palavras de Yeshua aqui em Mateus, fazendo menção ao cumprimento profético de palavras como, por exemplo, Ezequiel 34 e Ezequiel 37. O problema é que as pessoas vão interpretar Yeshua fora do contexto judaico e desprezando o Tanakh, né? Querendo interpretar e entender lendo só o Brit Hadashah. Né? Então, isso é errado e faz com que as Brit pessoas tenham Hadashah é o interpretações Novo equivocadas. Testamento. Agora, o que os gentios têm um lugar no plano divino? Óbvio que tem. Né? De acordo com o modelo da Torá, em vez de substituir Israel, os gentios podem ser enxertados na aliança como companheiros de Israel, assim como foram profetizados, por exemplo, por Ishayahu e Zacarias. Diz assim, Ishayahu: os filhos dos estrangeiros que se unem a Adonai para o servirem, para amarem o nome de Adonai e serem seus servos, também os levarei ao meu santo monte. E Zacarias diz assim: naqueles dias acontecerá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na hora da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Esse texto aqui, inclusive, de Zacarias, na minha opinião, a forma que eu interpreto esses 10 homens das nações representam uma figura profética. Deixa eu pular agora aqui. Apocalipse 12, a mulher é a igreja e as 12 estrelas são os 12 apóstolos. Olha só que coisa interessante. Então vamos analisar o texto. Né? Vamos abrir aqui a Escritura Sagrada e vamos ver se isso faz sentido, porque eu nunca vi uma interpretação tão distorcida como essa. Então eu vou olhar no texto aqui bíblico, você pode acompanhar aí, Apocalipse capítulo de número 12, e vamos ver o que está escrito em Apocalipse 12. Segundo essa interpretação, é que a mulher de Apocalipse é a igreja. Agora, por que não faz sentido? Vamos lá. O verso 1 diz assim, e viu-se um grande sinal
no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto gritava com ânsias de dar à luz. Então, primeiro ponto, essa mulher está grávida, certo? Essa mulher está grávida. Segundo ponto, ela está com uma coroa de 12 estrelas. Terceiro ponto, está com o pé sobre a lua e vestida com o sol. Ok, até aqui não sabemos quem é a mulher, segundo essa pessoa que fez o comentário, é a igreja. Agora vamos continuar lendo. Né? Verso 5. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora, vamos lá. Quem é esse filho aqui que essa mulher deu à luz? Na sua opinião, Quem? coloca aqui para mim nos comentários. Eu não sei se precisa Quem? de muito conhecimento bíblico, mas esse filho aqui que essa mulher deu à luz. Se a igreja deu à luz o Messias, como é que o Messias fundou a igreja? Não bate, cronologicamente já está errado. A lógica já não bate. Então não tem como ser a igreja. Essa interpretação é forçadíssima. E também não tem como ser Maria. É uma referência a Israel. Maria, a mãe do Messias. Ok. Mas aqui é uma referência a Israel. Você vai dizer para mim que a igreja deu à luz ao Messias? Faz sentido essa interpretação? Não faz. Não existe. Primeiro que não existe essa igreja que as pessoas da teologia sistemática desenvolveram. Não A gente precisa ver mais sobre isso. Está fora do contexto bíblico. Quem é essa mulher? Essa mulher é a nação de Israel. Por que essa mulher é a nação de Israel? Porque quando você vai ver o sonho de José, que ele vai ter um sonho que os irmãos dele são as estrelas, o pai é o sol, a mãe é a lua. Então, quando você olha para a Torá, você vê Apocalipse, fica muito claro que essa mulher é o povo de Israel, a nação de Israel. E quem é que deu a luz ao Mashiach? A nação de Israel. E a nação de Israel, então, depois que deu a luz ao Mashiach, o que vai acontecer? O dragão, que é Roma, ele vai perseguir essa mulher. E essa mulher vai ser levada para o deserto. Ele diz que esse ser levado para o deserto não se aplica ao povo de Israel. Quem é o povo que foi para o deserto, Gabriel? Quem é o povo que, quando saiu do Egito, foi levado para o deserto e ficou 40 anos ali peregrinando no deserto? A igreja? Você tem algum... Primeiro que não existe esse termo igreja, mas tem algum relato de cristãos peregrinando no deserto? E Deus conduzindo os cristãos com nuvem de dia e com coluna de fogo à noite? Tem algum relato na história da humanidade de Deus fazendo isso com cristãos? O único relato que eu conheço é da Torá, e Deus fez isso com o povo de Israel. Então, essa mulher é o povo de Israel. E aí, outra coisa que é interessante, né? Nós vamos ver aqui, ó. Vamos lá. No slide agora você vai acompanhar, as 12 estrelas representam 12 tribos de Israel. Mesmo simbolismo usado no sonho de Yosef, nada bom. Uma mulher dá à luz a um filho que regerá as nações com vara de ferro. Óbvio que essa menção aqui, segundo Terrilim, Salmo 2,9, é sobre Mashiach. Então essa mulher deu à luz ao Mashiach, que é o povo de Israel que deu à luz ao Mashiach. O deserto da mulher se refugia lembra a jornada de Israel no deserto após o êxodo. Além disso, Apocalipse 2,17 diz que o dragão foi fazer guerra contra a descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yeshua. Eu sei que parece-me que o adventismo do sétimo dia interpreta esse texto também como se essa mulher fosse a igreja adventista. Agora, por quê? Porque a igreja adventista tem o testemunho no Messias e guarda alguns mandamentos da Torá. Agora, não faz sentido isso, por quê? Porque essa visão aqui, ela foi dada em qual momento? Ela foi dada 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o único povo que guardava o testemunho de Yeshua e a Torá era o povo judeu messiânico. Então, os judeus messiânicos é que se enquadram nessa profecia, não é? Que são descendentes dessa mulher do povo de Israel. Quem são os judeus messiânicos? Os descendentes de Israel que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho em Yeshua como Mashiach. O que define Israel? Vamos lá. Né? Aqueles que guardam os mandamentos de Elohim, conforme Shemot 19, 5, 6. Portanto, essa passagem fala sobre a perseguição contra Israel e contra aqueles entre as nações que se juntaram ao Deus de Israel através de Yeshua. O comentário original demonstra que a interpretação equivocada das Escrituras, baseada em doutrinas desconectas do contexto judaico das Escrituras. Então é assim, quando eu tiro Israel da equação, a interpretação ela vai ser errada. É como se você fosse fazer uma equação. Imagina você fazendo uma equação e aí você tira ali um sinal da equação. O que vai acontecer? Todo o resultado Vai do dar resultado, errado. o que vai acontecer, Gabriel? Vai sair errado. Muito bem, gente. Esse vídeo aqui é uma aula, uma verdadeira aula. Eu vou deixar o link aqui para você pegar desde o início, porque tem questões interessantes aqui, inclusive a respeito do sábado, a respeito de algumas passagens que são utilizadas para defender a mudança, o fim do sábado como algo que se deve cumprir. É bastante esclarecedor, tem passagens que a gente lê de um jeito e significa outra coisa, porque se a gente lê no contexto da teologia desenvolvida em cima de uma ideia preconcebida, fica mais difícil, né? Fica mais difícil, você sabe que fica. Eu até lembrei agora de um comentário da pessoa dizendo que, olha, eu não vou passar por condenação, não vou passar por juízo, não sei o quê, porque a condenação é da lei e da graça é a salvação. Existem promessas de julgamento e julgamento não significa necessariamente uma condenação ruim e uma determinada pena, mas também ela pode ser absolvida. Lembra que em Eclesiastes diz o seguinte, olha, que tudo irá à luz no dia, tudo aquilo que foi feito de bom e de mal. Porque sempre a gente pensa que o que vem à luz é o que está escondido que foi feito de mal. Tudo, quer dizer, tudo que foi feito, bom ou ruim, virá a ser esclarecido pelo eterno Deus Todo-Poderoso. Gente, assistam, tá aqui na descrição, é muito bom. Assistam aqui, se inscrevam aqui também, vejam os outros vídeos desse canal. Próximo vídeo nós vamos falar sobre outro tema interessante. Minha intenção não é criar polêmica, mas é porque isso aqui é tão esclarecedor e eu me sinto assim, recomeçando as coisas. Eu me sinto recomeçando porque
É esse o sentimento mesmo. Fala da verdade, a verdade vos libertará. É exatamente uma sensação de liberdade mesmo. Liberdade para pecar? Pelo contrário, liberdade para cumprir a vontade de Deus. Jesus nos disse que aquele que me ama cumpre os mandamentos, aquele que ama a Deus cumpre os seus mandamentos. Pois bem, que mandamentos são esses, não é? Que mandamentos são esses? A gente se vê no próximo vídeo, e esse é o canal Teologia na História, Teologia e História. Eu nunca sei nem o nome do meu próprio canal. O fato é que fica com a gente.